Vamos ver sobre Branca de Neve. Ok. Branca de Neve live action. Assim como a maioria dos remakes e dos live actions, esse filme não tem muito sentido de existir. O conto da Branca de Neve, que já é bem antigo, já não é a história mais interessante do mundo. E aqui eles não conseguiram tornar ela mais... O Jungkook! Meu Deus, eu vi isso agora! O Naruto, um Minion aqui. Eu lembro que ele tinha alguma coisa da Paimon, não era? divertida, apesar deles terem tido mais de 200 anos pra fazer isso. Muito pelo contrário, ficou uma... Pô, eu gosto dos clássicos da Disney. Eu gosto. Eu entendo que tem umas coisas que não são muito legais assim e tal, mas eu gosto. Não sei, acho que por nostalgia, né? grande porcaria. E eles tomaram decisões extremamente questionáveis, tipo fazer os 7 anões serem de computação gráfica, sendo que existe anão de verdade, Disney. Enfim, não vamos nos adiantar muito, vamos começar... Mas isso aí não foi por causa de uma treta que rolou? Ou eu tô errada? Não teve um cara lá que falou alguma coisa? Um cara que ele é anão e ele falou sobre isso? Não sei. Logo essa análise porque tem bastante coisa pra falar mal. Era uma vez um reino muito próspero, governado por um rei e por uma rainha muito benévolos. Eles tiveram uma filha dentro de uma carruagem durante uma forte nevasca. E por isso eles decidiram chamar ela de Branca de Neve. E aí já entra a minha sugestão pessoal que eles podiam ter feito essa história se passar no Brasil. Que aí ela teria nascido dentro de um ônibus durante um tiroteio e ela se chamaria Buraco de Bala. Bom, mas os pais da Branca de Neve sempre foram muito... Nossa, saudades de assistir o Seijinho. Eu adoro esses comentários que ele faz. muito bonzinhos e eles ensinaram a filha a partilhar com o povo tudo que eles produziam. Sim, eles ensinaram o comunismo pra ela uns 300 anos antes do Marx. Enfim, os dias deles e do reino eram extremamente felizes, mas isso não durou muito tempo, porque a mãe da nossa Branca de Neve adoeceu quando a filha ainda era bem pequena e acabou batendo as botas, pra Branca de Neve poder ter mais desenvolvimento de personagem. Infelizmente ela não desenvolve, ela é uma porcaria. E em seguida surgiu no reino uma mulher muito misteriosa que encantou o rei com a sua... Eu não sei o nome dela, mas é a que fez a Mulher Maravilha, né? beleza e com seu sotaque esquisito que até agora eu não sei de onde que é. Eu sinto que é só o sotaque da Gal Gadot mesmo e aí não faz o menor sentido porque ela é de Israel. Israel nem existia nessa época. Bom, mas o rei acabou se casando com essa mulher e logo em seguida a nova rainha informou ao rei que existe um reino mais ao sul tentando invadir as terras deles. Então o rei reuniu alguns de seus soldados e foi lá pro sul batalhar. E infelizmente ele nunca mais voltou de lá, mas ele é muito burro também. Você é a porra do rei, você não tem que ir lá batalhar, cara. Seria tipo a gente levar o Lula pra ser o nosso lateral direito na Copa. Mas depois... É estranho, né? Porque normalmente o pessoal só manda o exército, né? depois que este imbecil foi morrer na guerra, as coisas mudaram completamente no reino. A rainha acabou revelando ser uma pessoa extremamente má, inclusive as pessoas chamam ela de Rainha Má. Ela fez a Branca de Neve se tornar a serva dela, fez os agricultores se tornarem soldados, o que é uma decisão extremamente burra. E se ela tivesse jogado uma partida de Age of Empires, ela saberia que isso é extremamente burro. Vai fuder a farm dela, não vai conseguir mais fazer build, não vai Não peguei essa referência. conseguir fazer mais soldado. E obviamente ela também deixou de compartilhar com o povo o que ele mesmo produzia. Mas isso porque ela só se preocupava com uma única coisa: ter cada vez mais joias e ser cada vez mais bela. E por conta disso ela sempre perguntava pro espelho mágico dela quem era a mulher mais bela do reino. E é claro que ele sempre respondia que era ela, né? Afinal ele é só a porra de um espelho numa parede. Se ele responder outra coisa, ela tá com uma pedra nele. Bom, os anos foram se passando e as pessoas foram perdendo as esperanças. Eles até mesmo esqueceram que existia uma princesa. Muito provavelmente porque do nada ela cresceu e virou a Manu Gavassi. E agora ela é uma simples serva que passa despercebida pelo olhar comum. Mas certo dia, um rapaz chamado Jonathan entra no castelo para roubar batatas. E a Branca de Neve pega ele no flagra. Ele explica que as pessoas estão morrendo de fome e a Branca de Neve, em toda a sua inocência... Oh, calma, eu esqueci. Eu esqueci o que ele falou. Eu só ouvi o da Manu Gavassi.
princesa. Muito provavelmente porque do nada ela cresceu e virou a Manu Gavassi. E agora ela é uma simples serva que passa despercebida pelo olhar comum. Mas certo dia, um rapaz chamado Jonathan entra no castelo para roubar batatas. E a Branca de Neve pega ele no flagra. Ele explica que as pessoas estão morrendo de fome e a Branca de Neve, em toda a sua inocência Disney, diz que ela vai falar com a rainha para ela voltar a compartilhar comida com o povo. O nome dela é literalmente Rainha Má, ela com certeza vai fazer isso. Então ela informa a rainha que eles poderiam fazer uma torta de maçã para dividir com a galera. Nossa, tem momentos que eu não sei o que falar, então eu não sei se isso é legal ou não, gente. Me desculpa. Porque era isso que ela costumava fazer com os pais dela. E é claro que a rainha só dá risada disso daí. E aliás, que tipo de rei assa a porra de uma torta de maçã pra compartilhar com o povo? Você é o rei, não a palmininha, cara. É exatamente por isso que esse jumento foi enganado por uma mulher má e deixou o reino dele na merda. Ele era um... Pô, mas o que importa são as pequenas coisas que a gente... Não, eu retiro o que eu disse. péssimo rei. Logo em seguida, os guardas pegam o Jonathan, o que é loucura, porque eles são apenas ex-fazendeiros, e a rainha ordena que eles queimem a casa dele. Infelizmente, ele não tem casa pra queimarem, então ela ordena que eles levem ele até o calabouço. Nessa hora, a Branca de Neve protesta, e ela diz que ele estava apenas roubando para comer, e a punição jamais deve exceder o crime. Bom, praticantes de BDSM discordam completamente dessa sua frase. Isso aí que você tá fazendo é um baita de um kink shame, pelo amor de Deus, cara. Mas daí a rainha decide acatar a sugestão da Branca de Neve. E como ele roubou batatas dela, ela decide roubar os sapatos dele e deixar ele acorrentado lá fora pra morrer congelado. Muito obrigado, Branca de Neve! Ao se dar conta da imensa cagada que ela acabou... Pô, é que eu entendo, tipo, que tem esse negócio, princesa burra e tal, mas normalmente são, tipo... Como eu desenvolvo esse pensamento? É igual a Ariel, que o pessoal fala... Gente, adoro a Ariel, tô olhando pro lado, né? Gente, eu adoro a Ariel. Então, assim, muita gente fala... que ela fez tudo aquilo pra ficar com o príncipe e ser humana e blá, blá, blá. Sendo que no começo do filme, ela já falava que ela queria ser livre, que ela queria ir pro reino dos humanos, tipo... Como era a música? Quero saber... Quero morar naquele mundo cheio de Enfim, então, tipo, eu acho que às vezes o pessoal esquece de outros pontos, né, que uma história aborda. Então, uma coisa que acontece também é que muitos clássicos da Disney, as princesas são adolescentes. Então, eu acho que por isso que elas são meio burrinhas. Não burrinhas, mas que tem essa inocência, essas atitudes questionáveis, sabe? Mas enfim, nossa, eu tô me explicando pra um filme de fazer, a princesa decide se redimir. Ela vai até o portão do castelo, onde o mendigo Jonathan está amarrado, e solta ele. Porque por algum motivo, amarraram ele só com uma Nossa, e de onde saiu esse cara? corda, uma cordinha simples que qualquer pessoa comum consegue desamarrar. Como que ele não se soltou? Esse é o pior ladrão que eu já vi na minha vida, cara. Nessa mesma hora, a rainha pergunta pro espelho mágico se existe alguém mais bela do que ela naquele momento, e ele diz que sim. Ele diz que está surgindo uma garota muito mais bonita do que ela no reino, a Branca de Neve. E assim, né, primeiramente, a beleza é completamente subjetiva. A opinião do espelho não é absoluta. Segundamente, eu não sei quantos anos tem a... É verdade. Tipo, pô, a Rainha Má, ela vai ficar perguntando só pro espelho? Não ir pra mais ninguém? Não faz sentido. Branca de Neve nessa versão, só que no desenho original da Disney dizem que ela tem 14. E no conto de fadas escrito pelos irmãos Grimm, ela tem 7. Ou seja, é no mínimo bastante questionável a opinião desse espelho. Eu não sei se a rainha deveria estar levando tão em conta assim o que esse cara tá falando. Mas a Rainha Má se enfurece com essa informação e ela ordena que Mano, eu não consigo parar de olhar o J.K.
Jesus ali atrás. O caçador leve a Branca de Neve até um bosque e chegando lá, ela ordena que ele mate ela e traga o coração dela de volta pra ela. E assim que ele fizer isso, ele vai ter a recompensa que ele quiser. E então o homem leva a Branca de Neve até o bosque e ela começa a colher as maçãs feliz da vida. Inclusive, em toda a sua inocência, ela oferece maçãs para o rapaz. Porém, quando começa a escurecer, o homem muito hesitante pega sua faca e aponta para a Branca de Neve. E essa cena aqui é muito mal executada, porque você não sente absolutamente nada vendo ela. Eu falei que ele estava hesitante, mas você não sente muito a hesitação dele. Você não sente o perigo Ai, eu vi essa cena dela. dessa cena. Em nenhum momento você sente que a Branca de Neve realmente tá em perigo, que ela vai morrer. Até porque esse cara tá a metros de distância dela, com uma faca, cara. Quem que vai acreditar que você vai matar alguém com isso daí? Você tá com mais medo do que ela, cara. Você vai matar ela por Bluetooth, porra. Ele então manda a garota fugir e nunca mais voltar pro reino. Senão a rainha vai querer matar ela de novo. Ela adentra a floresta escura e começa Não, o Seijinho não vai comentar dessa cena dela. ser perseguida pelos galhos das árvores que por algum motivo estão se mexendo. Até uma coruja tenta atacar ela, o que é bastante estranho porque a coruja normalmente não ataca humanos, a não ser que ela tenha confundido ela com um rato. E aí, pelo amor de Deus, né, Disney? A internet inteira fez bullying com essa atriz. Não dê mais munição. Depois de fugir dos perigos da floresta e depois de até cair num Não, ele não vai falar da cena dela. rio, a Branca de Neve finalmente chega num lugar mais calmo e até encontra um veadinho. Ela tira um pedaço de pão do bolso dela, que já deve estar ruim pra caralho, bagulho todo molhado, nojento, e ela oferece pro veadinho comer. Sendo que ela não tem preocupações maiores nesse momento, não, porque tipo, o veadinho, ele consegue comer qualquer porra de mato que tem nessa floresta. Ela não! Não é melhor você guardar essa sua comida? Enfim, logo depois dessa imensa gentileza, os outros animais da floresta aparecem pra dar um oi pra esse imbecil que dá comida pra eles de graça. E depois eles levam a Branca de Neve até uma casa isolada ali no meio da floresta. E é claro que ela entra na casa, né? Por que não? Com certeza uma pessoa que mora completamente isolada no meio da floresta é porque ela adora receber visita, né? Por sorte não tem ninguém em casa, então a garota se deita em 3 pequenas camas que tem ali dentro, que claro pertencem aos anões. E agora falando um pouco sobre os anões. Eu não entendo por que caralhos eles fizeram os anões de CGI, sendo que existe anão de verdade. Tipo, beleza que os animais são de CGI, até porque não tem como você adestrar a porcaria de um viado pra ele atuar num musical. Agora, os anões, você não tem desculpa nenhuma. Nossa, Tipo, o filme é musical? pô, eu ia ficar muito puto se existisse algum filme que todo personagem asiático fosse de CGI, por exemplo. E nesse caso é ainda pior porque o filme original se chamava A Branca de Neve e os 7 Anões. Eles são tipo metade do filme. Imagina se tivesse uma Branca de Neve e os 7 asiáticos e por algum motivo eles fizessem os 7 asiáticos de CGI, ao invés de Calma, por que ele tá falando de 7 asiáticos? simplesmente chamar o BTS pra fazer isso. Aliás, seria uma fanfic isso daí. E parece que essa decisão veio depois de uma declaração do ator Peter Dinklage, que criticou o fato da Disney estar fazendo esse remake, porque é uma história que retrata os anões como esses seres místicos da floresta que moram tudo junto e trabalham numa caverna. O que é uma preocupação válida, só que a solução que a Disney encontrou foi simplesmente usar CGI, ao invés de combater o estereótipo. Isso daí tem a mesma energia que aquele McDonald's que botou todas as funcionárias mulheres pra trabalhar no Dia das Mulheres, enquanto todos os funcionários homens ficaram em casa de folga. E é por isso que eu nunca vou Pô, é verdade, não faz sentido. entender essa decisão de não usar ator real, até porque o Dunga é a cara do Tom Holland. E as pessoas teorizam, né, que o Dunga não é um anão, ele é uma criança. E aí sim, eu sou 100% a favor da gente roubar o emprego das crianças. Tem que escalar o Tom Holland mesmo. Enfim, os anões são mineradores que moram isolados nessa floresta há mais de 200 anos. Muito provavelmente porque ninguém quer ver essas aberrações de CGI por perto. E eu sei lá por que caralhos eles são mineradores e eles mineram todo dia, porque não é como se eles estivessem vendendo metais preciosos e pedras preciosas, ou até mesmo construindo alguma coisa com isso, ou até mesmo se preparando para enfrentar o Ender Dragon. Não, nada disso, eles só mineram por hobby. Bom, quando os anões voltam para casa, eles se assustam com a presença Eu acho que
Foi umas referências aí que eu não entendi, não. Eden Dragon, não sei o que, não. Da Branca de Neve e vice-versa. Quer dizer, esse grito de surpresa é o grito mais genuíno que você pode soltar quando você dormiu na cama de outra pessoa e ela acabou de chegar. E os anões ficam meio receosos com aquela presença porque os únicos humanos da floresta são os ladrões. E aí faz menos sentido ainda eles minerarem tanto assim porque eles só mineram pra no final do dia eles serem roubados. Mas a Branca de Neve... Pô, real, qual o sentido? Qual o sentido da vida? Explica que ela não veio roubar nada, ela só tá fugindo da rainha porque a rainha quer matar ela. Calma, gente, eu não sou um ladrão, sou apenas uma terrorista procurada. Mas ela diz pra eles ficarem tranquilos que ela vai embora no dia seguinte. Enquanto isso, a rainha pergunta novamente ao espelho se existe alguém mais bela do que ela e ele diz que sim, que a Branca de Neve continua viva em algum lugar escondido na floresta. Puta espelho X9 do caralho! Então a rainha ordena que seus soldados procurem por ela e finalizem o serviço que o caçador não teve coragem de fazer. Aliás, eu não sei porque que ela não fez isso desde o começo, né? Ao invés de mandar um cara matar ela num bosque colhendo maçã. Que porra é essa, cara? No dia seguinte, a Branca de Neve ensina os anões a limparem a casa, porque em 200 anos eles nunca se preocuparam em aprender a fazer isso. Eles estavam ocupados demais farmando diamante tal qual o monarca pré-maconha. E depois disso, a Branca de Neve diz que vai procurar pelo pai dela. Ela acredita que ele esteja vivo porque o caçador, antes de mandar ela embora, disse que a rainha é uma mentirosa. E o que ela concluiu disso é que o pai dela tá vivo. Ela é basicamente a filha que tá esperando o pai que foi comprar cigarro voltar. Os anões... Meu Deus, foi muita pouca quer dizer, muita informação em pouco tempo. Eu não sei nem o que falar. falam que talvez os ladrões da floresta saibam de alguma coisa, porque eles sempre dizem que eles lutam em nome do rei. Porque com certeza o benevolente rei iria querer que eles assaltassem anões da floresta, assim, escravos que eles mesmos se escravizaram trabalhando por motivo nenhum. Bom, a Branca de Neve se despede dos anões e adentra a floresta novamente. Logo de cara ela é quase pega pelos guardas da rainha, mas ela é... Pô, eu só tô pensando em como ela aguenta ficar com esse vestido, né, o tempo todo. Tipo, eu gosto de vestido, mas... numa floresta... salva pelo mendigo das batatas, o Jonathan. Ela descobre que ele é o líder dos rebeldes e inclusive o bando dele tá ali. E é claro, é óbvio, é claro que tem um anão no bando dele. E ele é um ator de verdade. Claro, por que não? Faz todo sentido. Vamos ter um anão no filme A Branca de Neve e os Sete Anões, mas ele não vai ser nenhum dos Sete Anões. Ele vai ser um vagabundo qualquer. Faz todo sentido, né, cara? Bom, mas nessa hora os guardas da rainha aparecem novamente e o Jonathan manda a princesa fugir, enquanto eles distraem eles. Eles lutam... Mano, eu quero saber qual o sentido desse cara tá aí. Porque eu lembro que tem um príncipe, né, na história... contra os guardas, mas eles não duram nada e acabam cercados. Porém, a Branca de Neve volta, chama a atenção dos guardas e depois de levarem eles para outro lado, ela une novamente com os rebeldes. Sim, foi a coisa mais fácil do mundo despistar os guardas reais e talvez seja exatamente por isso que você não transforma os seus fazendeiros em soldados. Se pelo menos existisse a Alura naquela época, eles conseguiriam fazer uma transição de carreira que realmente... eles estão precisando de carreira, atividade, hábitos, lá tem ensina, como que faz fazer uma ensina, da plataforma. Você não só vai ser um mestre, agora voltando pro vídeo. Bom, mas a felicidade dos nossos heróis não dura muito porque um dos guardas ficou pra trás e ele atira uma flecha em direção à Branca de Neve. O Jonathan, porém, usa o seu sentido aranha pra notar a presença do arqueiro e entra na frente pra proteger a Branca de Neve e impedir que a gente se divirta um pouquinho nesse filme, né? Muito obrigado, Jonathan. Ele acaba levando essa flechada no ombro no lugar da Branca de Neve e eles levam ele correndo até a residência dos anões, onde eles pedem a ajuda do mestre. Ele consegue curar o rapaz, mesmo não tendo conhecimento nenhum em medicina, provando mais uma vez que a gente não precisa ir no médico, é só ter fé e paracetamol que você consegue curar de tudo. E logo em seguida, os anões e os rebeldes começam a comemorar juntos com muita música e dança. Até a porra do Jonathan fica batendo palma como se ele não tivesse acabado de levar uma flechada no ombro. Pelo visto, os anões, além de serem mineradores que mineram por motivo nenhum, também são curandeiros milagrosos que
nunca curaram ninguém até então. Vocês estão sendo muito útil, rapaziada. Talvez realmente tenha sido melhor não usar torneio R$1, tá? Daí começa a rolar um grande clima entre a Branca de Neve e o Jonathan e eles quase beijam na frente da galera de CGI. Mas daí eles são interrompidos por barulhos dos guardas que estão bem perto. Eles se preocupam que os guardas encontrem a residência dos anões, então eles decidem se separar. Os rebeldes dizem que vão distrair os guardas e após 2 dias o Jonathan vai voltar, se reencontrar com a Branca de Neve para eles procurarem o pai dela lá nos Reinos do Sul. Daí a Branca de Neve entrega o colar dela pro Jonathan para ele ter um motivo a mais para voltar, sendo que é exatamente o contrário, né? Agora que ele tem motivo pra nunca mais aparecer. Você acabou de entregar uma joia de prata pra um ladrão. Você sabe disso, né? Talvez você nunca mais veja ele. Você sabe disso, né? Mas ele também nem tem a chance Mas ela deve ter várias joias. O que é uma? de fugir com esse colar, porque logo depois que eles se separam, esse idiota já é capturado pelos guardas da rainha, que novamente são apenas fazendeiros. A rainha aprisiona o rapaz e ela começa a envenenar uma maçã com um feitiço mágico, que deixaria a vítima que morder aquela maçã em sono profundo. E o único antídoto para acordar a pessoa seria o beijo de um amor verdadeiro. Assim, muito útil um veneno que só funciona pra incel. Parabéns, você fez um feitiço pra matar só quem tem um web namorado. A rainha também bebe uma poção pra ela ficar com a aparência da idosa mais assustadora e suspeita que você já viu. Eu, por exemplo, jamais... Eu confesso que a única coisa que eu não gosto muito nesses filmes antigos da Disney é que sempre gira em torno de casal, de... Ai, que felizes para sempre, ai, amor, não sei o que lá. Eu entendo, mas, tipo, são muitos, né? Mas não tô falando que seja realmente ruim, né? O da Branca de Neve, eu acho que eu assisti o desenho faz muito tempo, realmente, não lembro de muita coisa. Mas, pelo que eu lembro, foi... O príncipe veio muito aleatório, não foi? Que no final, do nada, ele apareceu, beijou e... Uau, eu não lembro dele no filme, não lembro de nada dele. Só lembro que ele aparece no final. Inclusive, não tem um pessoal que fala daquela teoria que ela morreu, porque no final ela tá com os olhos fechados e tal, e dançando, e aí eles vão pra um castelo nas nuvens, alguma coisa assim. O que mais? Ah, o filme da Cinderela, gente. O da Cinderela... A trilogia, não é a trilogia da Cinderela? Eu acho que são 3 filmes. Tem o primeiro... É o segundo que ela volta no tempo? Eu acho que tem um que ela volta no tempo lá. E tem um que a Anastácia vira ela. Ou é o mesmo filme? Eu não sei. Mas é um filme bem legal, né? Porque no primeiro filme o príncipe é tipo... Tá, é o príncipe. Mas depois ele tem um tempo de tela e tal. Ele é legal. Bom príncipe. Eu falei que eu gosto da Ariel, mas eu não sei dizer sobre o príncipe no filme. É um príncipe da Disney, né? Mas eu gosto do acho que é o segundo filme da Ariel. Acho que as pessoas... Eu nunca vejo as pessoas falando sobre os outros, né? Que tem alguns filmes que tiveram continuação e o pessoal não sabe. Tipo o da Cinderela, que teve 2. O da Ariel também teve mais 2 filmes. Tem o da filha dela, que é bem legal também, mas... Eu achei meio nada a ver. É que, tipo, tem o segundo filme que mostra o passado da Ariel. Eu gosto bastante. Nossa, eu adoro esse filme. E aí tem o terceiro que fala da filha da Ariel. Só que eu não gostei muito porque, tipo... O pessoal faz continuação de uma história, só que eles não... Parece que eles não entendem o universo ou a pessoa o personagem que eles criaram. Então, no terceiro filme, a Ariel e o príncipe, na casa deles tem um muro, porque você não pode passar pro mar. Porque acho que não é nem a Úrsula, né? É a Úrsula? Mas porque é perigoso, né? Então, tipo, eles colocam um muro. E aí tem momentos que a própria Ariel, assim, coloca o pé na areia e ela fica tipo, ai, que saudade.
Tipo, não acho que ela iria concordar com isso. É perigoso? É perigoso. Mas eu não sei se faz sentido você proibir. Porque no primeiro filme fala justamente sobre isso. Sobre você proibir. Tipo, é a mesma coisa. No primeiro filme da Ariel, ela é proibida de ir pro mundo dos humanos. E que é perigoso, e aí não deixa ela sair. E aí ela meio que faz a mesma coisa com a filha. É proibido ir pro mar e ela não pode sair. Tipo, é igual o que fizeram com o Naruto. Mas eu não vou nem entrar nisso, gente. Falei demais. E aceitar uma maçã dessa véia. Ela é tão velha que parece que foi ela que deu a maçã pro Adão e Eva. E então, após 2 dias, a rainha vai até a residência dos anões, onde a Branca de Neve aguarda ansiosamente a chegada de seu príncipe encantado mendigo das batatas. E pois é, agora a rainha sabe exatamente onde a Branca de Neve tá, e ao invés dela simplesmente mandar alguém ir lá matar ela decidiu contar com a inocência da Branca de Neve de aceitar uma maçã envenenada. Faz todo sentido esse plano, ele tem muito mais chance de dar certo, né? Tem muito menos variáveis. E a nossa Manu Gavassi fica surpresa com a presença daquela idosa que já chega dizendo que o Jonathan foi capturado. Assim, como você tá surpresa, né? Esse idiota é capturado o tempo todo. E como prova, ela mostra o colar que a Branca de Neve tinha dado pra ele. Novamente, não precisa de prova, é a coisa mais fácil de acreditar que ele foi capturado. E então a princesa fica desesperada e ela já diz que ela precisa resgatar o príncipe dela. A idosa oferece a maçã, dizendo que é pra ajudar a Branca de Neve nessa jornada, e essa burra não só aceita a maçã, como também ela imediatamente dá uma mordida nela. Tanto a parte do caçador tentando matar ela e essa parte dela simplesmente aceitando uma maçã de uma idosa completamente esquisita, ficaram meio sem profundidade nos personagens, sabe? Por que que ela aceitaria essa porra? A Branca de Neve não é uma pessoa super inocente que acredita em todo mundo. Inclusive, ela demora um pouco pra confiar completamente no Jonathan. Então, sei lá que merda é essa. Obviamente, a Branca de Neve cai em seu sono profundo e os anões chegam tarde demais apenas para encontrar a garota já desfalecida. Enquanto isso, na prisão do castelo, o Jonathan e o caçador conseguem se soltar da corrente que os prendia. Eles fogem de lá e o Jonathan sai correndo pra floresta, onde ele encontra a Branca de Neve jazida da Silva, cercada pelos anões. Já o quê? Contra a Branca de Neve jazida da Silva, cercada pelos anões. Por algum motivo ele decide dar um beijo na boca da morta. E olha que os anões de CGI estavam todos presentes. Imagina o que ele não teria feito se eles não estivessem lá, né? Mas isso faz com que ela desperte, porque pelo visto eles se conhecem há 3 dias e eles já se amam verdadeiramente. No conto original, acho que até menos que isso, né? Que eles se conhecem. Um ponto positivo pra esse filme. Após acordar, a Branca de Neve retribui. Gente, eu literalmente não lembro de nada do príncipe no filme, o antigo lá, o primeiro, né? De 1900 e quanto? 1930? Cadê? Dá pra ver essa informação? 38. Oh, 37? Oh, gente, peraí, né? Tá, acho que é 37. Não, mas o primeiro que apareceu foi 38. Mas os outros são 37. Deve ser de 37. Pô. Da hora, né? 1937, um filme assim. E, nossa, eu adoro filme antigo da Disney, assim, tipo, as animações tão fluidas, gente. O beijo de seu príncipe, mas logo ela fica. Após acordar, a Branca de Neve retribui o beijo de seu príncipe, mas logo ela fica triste novamente, porque antes dela desmaiar, a rainha disse que ela matou o pai da Branca de Neve. Pois é, assim como na vida real, o retorno do pai que foi comprar cigarro foram os amigos que fizemos pelo caminho. Mesmo assim, a Branca de Neve diz que ela não vai se acovardar. Com ou sem rei, ela precisa assumir a liderança e expulsar aquela rainha de lá. E então, ela pede ajuda dos anões e dos rebeldes. Ela diz que ela sabe que ela tá pedindo um grande favor, que não vai ser fácil bater de frente com a rainha, afinal... Nossa, mas tô tentando lembrar o que acontece no filme, tipo...
Nossa. Os soldados dela são os maiores fazendeiros que aquele reino já viu, mas o anão Dunga, que nunca fala nada, abre a boca pela primeira vez pra dizer que ele não tem medo da rainha. E é óbvio que ele não tem medo da rainha, ele não faz porra nenhuma. É tudo a Branca de Neve que faz. Muito fácil pra você dizer que você não tem medo. É tipo quando tem Copa do Mundo e nos programas esportivos os comentaristas ficam perguntando: ai, mas você não tem medo do Brasil acabar pegando a Argentina nas quartas de final? Irmão, que eu saiba, eu não fui nem convocado, eu não vou jogar. Quem tem que ter medo é os jogadores, não eu. Eu vou estar na minha casa, no meu sofá, porque eu teria medo de uns pixels mexendo na minha tela. O único medo que eu tenho é o Brasil ganhar a Copa e aparecer um react do Casemiro ali no canto da tela tendo um infarto. Enfim, a nossa princesa esquecida retorna ao reino e finalmente as pessoas se lembram da Branca de Neve. Literalmente a mesma trajetória da Manu Gavassi quando ela entrou no BBB e todo mundo lembrou dela. As pessoas começam a marchar pacificamente atrás da princesa em direção ao castelo e chegando lá eles são recebidos pela Rainha Má e todos os seus guardas reais. A rainha diz que se a Branca de Neve quiser expulsar ela do trono, ela vai ter que fazer isso à força. Então ela entrega uma adaga na mão da garota, só que ela não tem coragem de matar ela. Ela é muito fraca, eu já teria dado umas 8 espetadas nessa vagabunda, ainda mais que ela matou o pai dela, né? Os guardas então pegam a Branca de Neve e a rainha ordena que eles matem ela na frente de todo mundo. Porém, Ué, mas aí não é o momento dos guardas que eram os fazendeiros se revoltar e todo mundo contra a rainha? nessa hora, a Branca de Neve começa a citar o nome de todos os guardas e falar o que eles faziam antes deles virarem guardas. E muitos deles eram apenas agricultores, artesãos, essas coisas. E eles finalmente se lembram de como a vida era muito mais fácil antes, que eles só tinham que colher batata. E aí, eles deixam de obedecer a rainha. Ela, por sua vez, revoltada, tenta assassinar a Branca de Neve em uma última ação desesperada, mas os rebeldes aparecem pra salvar o dia. A rainha volta correndo de volta pro castelo e novamente pergunta ao espelho se ela é a mais bela. O espelho então diz que a beleza vem de dentro e por isso que a Branca de Neve sempre vai ser mais bonita do que ela. O que não faz o menor sentido. Se a beleza interior sempre foi um critério, a Rainha Má nunca teria sido a número 1. Se perderam no roteiro. É má! Esse espelho sem vergonha só tá tentando disfarçar o gosto dele. Bom, daí a Rainha Má fica muito puta e ela destrói o espelho. E imediatamente ela é reduzida a cinzas. Pelo visto, nossa avó tava certa em dizer que quebrar o espelho dá azar. E então a nossa Branca de Neve se torna nova rainha e o reino dela volta a ser próspero. Gente, o TikTok pela segunda vez falou que os meus presentes estão suspensos e a visibilidade restrita. O que eu fiz? Eu falei palavrão? Ah, será que é porque eu tô fazendo um react? E todos vivem felizes para sempre, na medida do possível, né? Eu tenho minhas dúvidas se esse reino vai sobreviver por muito tempo quando a ideia dela de acabar com a fome é fazer torta de maçã. Certo. Sonic, o filme, é sem sombra. Bom, vamos seguir e assistir Sonic. Pô, o pessoal do YouTube aí que estiver vendo, segue o perfil no TikTok aí pra ver as lives. E é isso, vamos assistir Sonic.